adoração como esse que tivemos aqui, quem aqui já ouviu aquela história que nós somos corpo, alma e espírito? Todo mundo sabe disso. E uma coisa é a gente louvar, a gente adorar a Deus somente com o nosso corpo. Isso nem é palavra, mas é algo que a gente pode buscar como igreja, sabe? Como comunidade. É que existem dimensões do louvor e da adoração que a gente pode buscar. E eu vou falar para vocês, gente, assim, a gente quase se mata vendo o jogo do Fluminense. Eu quase morro, desmaio assistindo o jogo do Fluminense. O João já me achou deitado na cozinha assistindo o jogo do Fluminense, porque eu gritei tanto. É lógico que a gente não tem que se comportar na igreja como no estádio de futebol. Eu não estou falando isso, porque vai virar bagunça. Paulo recomendou que os cultos fossem feitos com ordem, por decência, sim, são coisas diferentes. Mas eu estou falando que às vezes a gente acha errado se emocionar, talvez. Não sei se errado é a palavra certa, a gente, não, para Deus eu só posso. Cara, facilita tanto a nossa oração e a gente chegar nesse estágio de adoração, que é quando a gente simplesmente se joga, sabe? Não importa mais nada, a gente grita, chora, dependendo de como o Espírito, né, nos leva a se mover, e cada um tem a sua expressão, uns são mais introspectivos, e não tem problema nenhum nisso. O que eu quero dizer com isso? É que nesse ano você busque no Espírito uma ajuda diretamente dele, para que você consiga se mover com uma facilidade maior, e não adore somente a Deus com o seu corpo, mas que você coloque a sua alma também junto, que as palavras que você cante possam tocar as suas emoções também, e não tem problema nenhum nisso, é bom, ajuda, facilita. Imagina gente, nós somos seres humanos, imagina a gente ficar fazendo algo sem emoção, coisa chata. A gente só gosta de futebol porque envolve emoção. São exemplos, então não tenha medo de adorar ao Senhor com toda a sua alma também. Agora vamos para a palavra. Vamos abrir Gênesis. É muito difícil achar Gênesis. Gênesis fica no Velho ou no Novo Testamento? Na minha casa. Gênesis capítulo 4. Todo mundo facilitar a pergunta. Quem aqui nunca ouviu falar da história de Caim e Abel? Todo mundo já ouviu falar, né? Aquela história dos dois irmãos, que Caim matou Abel, porque ele ficou com inveja, não sei a palavra certa. Mas teve uma treta lá que um matou o outro. Gênesis capítulo 4. Um só, mas nada a ver. Calma. Mas eu sei que não é. Um matou um só um morreu, o outro ficou. Um matou o outro, um só matou um, só sobreviveu um. Tinham dois.
estudaram Caim e Abel, é uma história que às vezes a gente conta como até uma história infantil, mas aí, como em várias outras passagens do Antigo Testamento, a gente consegue achar Cristo nessa mensagem também. O Velho Testamento, como nós temos estudado aqui, se ele for utilizado da maneira correta, ele é muito precioso. Se ele for utilizado, e lido e estudado da maneira correta, a gente consegue achar Jesus ali. E na história de Caim e Abel, que eu sempre ouvi, como uma história, né, dos primórdios da consciência humana, talvez, mas eu parei para ver e uma coisa me chamou a atenção, né, nessa história, e a gente vai ler ela rapidinho aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você o fizer bem, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e matou. Só um pouco. Então o Senhor perguntou a Caim, depois que Caim matou Abel: aonde está seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei. Por acaso sou eu o responsável por meu irmão acusado ainda? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute. Esse versículo 10 que chamou minha atenção. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Essa é a história básica, e depois tem a sucessão de Caim ali. Inclusive Caim continua a trajetória da humanidade específica, vindo ali de Adão, e Caim deu a luz a um cara que se chama Enoque. Todo mundo também sabe da história de Enoque. Mas focando somente nessa história de Caim e Abel, se a gente lê uma história dessa e a gente não consegue entender um princípio básico para a interpretação da palavra, que a gente tem estudado aqui, praticamente tudo que a gente faz e fala, é que pelo fato do Cordeiro de Deus, pelo Cristo de Deus já ter sido sacrificado antes da fundação do mundo, a gente encontra desde a criação, desde Gênesis capítulo 1 e principalmente capítulo 3, que
fala que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a gente não consegue entender que tudo foi sempre sobre Jesus. Até mesmo antes do nascimento de Jesus, que o Jesus que nós conhecemos, o Jesus histórico, que veio há 2000 anos atrás, ele é somente esse Jesus que nós pregamos, cantamos, e que há mais provas históricas da existência desse Jesus histórico que o próprio Alexandre o Grande. Esse Jesus histórico que se manifestou e nós cremos que ele é o nosso Deus, na verdade ele é Jesus é a manifestação desse Cordeiro de Deus, que é esse símbolo que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, em Gênesis capítulo 4, Deus, quando olhava para cá, ele não pensou e planejou depois Jesus, porque o ser humano pecou, não. Jesus nunca foi o plano B de Deus. Jesus não foi a saída de emergência que Deus arrumou porque a humanidade pecou, não. Na verdade, nós entendemos que só pode haver criação porque esse Cristo, que é a manifestação de Deus, criadora, amorosa, salvadora, já tinha sido sacrificado. Sabe-se lá o que isso quer dizer? Nós só sabemos que o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então, quando eu olho uma história que envolve morte, envolve sangue, envolve selo, envolve essa história, a base da história, e a gente consegue aplicar Jesus em algumas histórias como essa, né? Aí o Velho Testamento começa a ter um pouco de valor prático para a gente. Olha só, sabe o que eu descobri na minha reflexão? Que na verdade, Caim somos nós. Caim somos nós. Dá uma raiva às vezes de Caim, que a gente lê e fala: pô, Caim matou Abel só porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Mas aí eu olho para a minha vida e eu percebo que Caim sou eu também. Caim sou eu. Por que eu sou Caim? A gente acabou de ler a história, não vou ficar me repetindo muito da própria referência. Mas qual que é a definição que a palavra dá sobre Caim? Caim que era um agricultor, que trabalhava, que fazia. E o trabalho de agricultura, apesar de não parecer, quem trabalha com agricultura sabe que é um trabalho extremamente pesado, porque envolve vários processos: abrir a terra, afofar a terra, regar a terra todo dia quando não tem chuva, plantar a semente, ficar vigiando, se tiver praga tem que ir. É um trabalho pesado, é um trabalho pesaroso, sabe, para quem é agricultor mesmo, como Caim era descrito ali. Por outro lado, Abel é descrito aqui como um pastor de ovelhas. Abel, ele simplesmente organizava e cuidava a geração da vida. Abel precisava fazer no máximo ajudar no parto de uma ovelha. Abel precisava no máximo conduzir uma ovelha para dentro do aprisco ou para fora. Mas só que o pastor de ovelhas, como é descrito na Bíblia, em outras situações até, o trabalho do pastor de ovelhas era principalmente ficar sentado dentro do aprisco, observando as ovelhas e não deixar que nenhuma delas saísse ou se machucasse, rolando na cerca, enfim. Até o próprio Davi, que era pastor de ovelhas, ele era tão desocupado no trabalho dele que o que ele fazia quando estava cuidando das ovelhas? A guardinha dele. Era um trabalho muito menos cansativo do que um agricultor. A Caim provavelmente era até bombadinho, assim, que ia ter músico forte. E Abel devia ser mais desleixado. Então, por que nós somos Caim? Porque desde sempre, desde os primórdios da humanidade, e aqui eu particularmente já começo a pensar de uma forma mais literal em Gênesis,
Desde sempre o ser humano associa as obras de suas mãos a um agrado maior ou menor de Deus. Desde sempre. Desde sempre o ser humano acha que quanto mais trabalho, seja ativista, quanto mais eu estou suando pra caramba para Deus, então Deus tem que se agradar no meu coração. Desde sempre nós somos assim. Desde sempre o ser humano acha que pode comprar o favor e o amor de Deus pelas suas próprias obras, pelo seu esforço. Desde sempre o ser humano, além de achar que Deus o deve alguma coisa, associa ainda o quanto trabalho por Deus é o tanto que ele tem que me aceitar a me abençoar. Aí vem Abel, pastor de ovelhas, que somente cuidava das ovelhas engordarem e não deixarem. Abel lá, mas ele pegou lá a primícia da criação das ovelhas dele e traz na presença de Deus uma oferta que Abel simplesmente fez o que precisava ser feito, com um coração alegre, e deu o que tinha de melhor ali. Ele trouxe a Deus e Deus aceitou. Caim, tomando sol na cabeça o ano todo, trabalhando todo dia, cheio de ferida na mão, cheio de calo na mão, trouxe uma cesta carregada de fruta, de vegetal, de tudo que ele plantou, ele regou, ele fez de tudo e trouxe lá. Aí Deus, que se manifestou em Cristo, olha para essas duas ofertas, e ele obviamente não estava olhando somente as ofertas, ele estava olhando o coração. Obviamente, porque Deus não analisa o que fazemos, mas o que nós somos. O que fazemos é consequência do que somos, e se não for assim, o nome disso é religiosidade. Então Deus olha para Abel e para Caim, ele aprova o sacrifício de Abel por causa do coração de Abel, e reprova o sacrifício de Caim por causa do coração de Caim. E Caim, naquele momento, ele olha para Abel e vê uma pessoa que não trabalhou como ele trabalhou, que não gastava metade da energia que ele gastava, e fala: peraí, que Deus é esse? Que Deus é esse que me vê trabalhando como um louco e rejeita o sacrifício quando eu trago a ele? E eu, por muitos anos, até na infantilidade da minha fé, eu olhava e realmente achava Deus um pouco injusto. Por que ele fez isso? Por que Deus rejeitou a de um e a de outro? E aí a gente vai crescendo, a gente vai entendendo alguns conceitos, alguns princípios. Por muito tempo, e a gente corre esse risco hoje, e isso é evangelho puro e simples. A gente não pode associar o favor de Deus ao que fazemos, gente. Nós jamais podemos achar que pelo trabalho das nossas mãos, que pelo suor das nossas cabeças, pelo quanto fazemos para Deus, supostamente, se o nosso coração estiver em ganhar a Deus por qualquer coisa que fazemos aqui, Deus rejeitará o nosso sacrifício e a gente vai estar trabalhando em vão. E o que é trabalhar em vão nos nossos dias? Não tem nenhum agricultor aqui. Tem uma caçadora de cobra, né, Tia Celina? Tia Celina matou uma cobra. Ela vai trabalhar com ele lá Não, a gente tem uma turma aqui que pega pesado. Só que o que significa esse trabalho de Caim para nós hoje? Se a gente enxergar a nossa vida cristã como trabalho de Caim, Deus vai olhar tudo isso aqui que fazemos, luzinha bonitinha, daqui a pouco ar-condicionado, se Deus quiser, teclado, retiro, tudo isso que fazemos, Deus vai olhar e vai falar: isso é trabalho de Caim. E eu vou te falar, gente, o trabalho de Caim, além de não ser aceito por Deus, ele é mais cansativo. Então a gente corre dois riscos. Corremos o risco de nos cansarmos
ao longo dos nossos trabalhos religiosos, supostamente para Deus. E ainda corremos o risco de, quando Deus for examinar o nosso coração, Ele achar o quê? Deus está me devendo, porque eu trabalhei bastante. Como assim Deus não vai me aceitar? Como assim eu não estou conseguindo ver os frutos da presença de Deus, do Espírito Santo na minha vida? Porque a gente está trabalhando com Caim. E o risco de, como igreja, como comunidade, nós trabalharmos como Caim é tão grande quanto mais nós formos ignorantes em relação ao Evangelho. E presta muita atenção: o Evangelho não tem nada a ver com a gente. O Evangelho não tem nada a ver com a gente, pelo amor de Deus. Como eu falei aqui, o Evangelho não foi o plano B. O Evangelho não foi o plano B de Deus para a humanidade que deu errado. Quem matou Abel, gente? Quem matou Abel? Caim. Caim matou Abel. Abel foi um sacrifício aceito por Deus. Quando eu vou um pouco mais para frente, eu descubro que eu matei Jesus. Estou começando a entender. Quem foi o sacrifício aceito lá atrás, entre Caim e Abel? Abel foi morto por Caim, que olhou para ele e não reconheceu que ele tinha sido um sacrifício aceito por Deus. E o que aconteceu quando Caim matou Abel e o sangue dele foi absorvido pela terra? Deus virou para Caim e falou assim: olha só, a terra está cobrando o sangue do seu irmão. Aí eu vou no Evangelho e eu descubro que primeiro eu matei Jesus com meus pecados. Eu olho para a descrição dos Evangelhos, algumas profecias. Eu vejo que Jesus foi rejeitado pelos homens porque ele não tinha beleza nem formosura que me chamasse a atenção. Eu vejo que os judeus rejeitaram a Jesus porque Jesus não veio montado num cavalo branco junto com os exércitos celestiais. Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho. Aí eu vou achar os paralelos e aí a gente chega no sangue. Eu descubro que eu sou Caim, eu matei Abel. E não somente eu, como Caim, matei Abel, mas eu, como pecador, matei a Jesus. E eu tenho uma notícia que só no final da história que mudou um pouquinho de coisa ali. A terra, essa terra que pisamos, também clama por vingança, porque nós matamos o Filho de Deus. Só que a vingança que a terra clamou já foi paga pelo Espírito de Deus, quando ele soprou sobre os discípulos e disseram: vocês farão obras maiores do que eu. Quando Jesus verteu o seu sangue completamente na cruz, quando Jesus sangrou até a sua última gota e a terra recebeu aquele sangue inocente, o sangue de Abel era também inocente, gente. Caim derramou um sangue que não era para ser derramado. E eu vou falar para vocês, olha só, Deus, ele interpelou Caim antes de Caim matar. O que Deus falou para Caim? Olha só, o pecado está te rodeando, mas cabe a você dominá-lo. Deus falou diretamente com Caim: olha só, seu animal, o pecado está aí, ele está te rodeando, ele quer tomar lugar, cabe a você dominá-lo. Passou sei lá quanto tempo,
o que Caim fez com Abel, mesmo com o aviso de Deus. Abel, vamos para o campo. Chegou no campo, matou o cara. Ou seja, o aviso de Deus em nada adiantou, porque Caim foi dominado pelo pecado. Caim não teve a capacidade de dominar o pecado, como Deus o avisou, domina, mas Caim não teve a capacidade. Naquele seu momento de raiva, de desespero, ele só fez. Alguém que se identifica com isso? Você pode não ter matado, mas no momento seu de descontrole, de juízo, você já fez muita coisa errada. No momento seu de raiva, você já pode ter acertado a cara de alguém. No momento seu de descontrole, cabe a você dominar. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Cabe a você dominar, mas a gente não consegue, como Caim, sozinho. Cabe a você dominar, mas a gente fala mal do irmão. Cabe a você dominar, mas a gente trai a esposa, trai o marido. Cabe a você dominar, mas a gente tem pensamentos impuros. Cabe a nós dominarmos, mas nós não conseguimos. E a notícia ruim é que até hoje nós continuamos sem conseguir dominar, sem Jesus. A notícia do Evangelho é que se a gente continuar matando Abel, é porque a gente não dominou o pecado. Quando a gente não domina o pecado, a gente se torna simplesmente como um animal que é jogado por nossos impulsos para lá e para cá. A gente é simplesmente jogado de um lado para o outro, como se a gente não tivesse a nossa consciência, como se a gente não tivesse o Espírito Santo sendo um freio na nossa vida, dizendo: olha só, cabe a você dominá-lo, mas sozinho você continua não conseguindo. Quem que Caim tinha ali para dominar o pecado? Provavelmente só a consciência dele. Ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele tinha Deus falando diretamente com ele, como se isso fosse pouca coisa, mas só que no final das contas ele matou Abel do mesmo jeito. Aí a gente vai para os nossos dias e Deus continua dizendo: o pecado te rodeia, cabe a você dominá-lo. Mas qual que é a diferença daqueles dias? A diferença é uma só. O pecado me dominou a ponto de eu saber que eu, com meus pecados, mesmo vivendo 2000 anos depois, matei Jesus. Porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, como diz Romanos. Então, pouco importa se eu estava lá na cruz pregando os pregos de Jesus, ou se eu estou aqui hoje contando uma mentira. É o mesmo pecado que levou Jesus à cruz, porque ele teve que pagar por esse pecado. Ou seja, você derramou o sangue inocente. Jamais esqueça que você e eu derramamos sangue inocente, e a terra clama por vingança pelo meu pecado e pelo seu pecado. Só que a diferença de Caim, meus irmãos, e isso que faz toda a diferença, é que a terra já foi saciada. A terra clama por vingança, e a terra foi saciada no momento em que Jesus disse, pelos próprios crucificadores dele: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Um pouco mais à frente, está consumado. Quando Jesus disse está consumado, a terra aceitou. Deus aceitou o sacrifício de Jesus, e a terra, a partir daquele momento, se torna pacificada, e nós podemos ter paz com Deus, porque simplesmente a vingança do sangue inocente não foi paga por um trabalho braçal nosso, não foi pago que a terra clamava e pedia e requisitava como maldição de nós, foi pago pelo próprio assassinado. Gente, o Evangelho é essa
notícia que nos escandaliza e nos rebaixa, e a gente, rapaz, eu não merecia. Sim, a gente não merecia, porque Abel não teve a oportunidade de pagar pelo sangue de Caim. E talvez ele, sendo ser humano, nem gostaria de ter, nem gostaria de pagar, se Deus desse oportunidade para ele. Só que Jesus foi morto por nós, pelos nossos pecados, e além de tudo, a dívida que o sangue inocente correndo gera, foi paga quando Jesus chegou no inferno e tomou a chave da morte, que nós deveríamos pagar. O Evangelho nos escandaliza quando nós sabemos que a vingança de Deus agora não é contra quem derramou sangue inocente, mas é contra simplesmente quem não quer participar da nova vida com Ele. Porque tão grande obra, tão grandiosa salvação ser respondida com não, Jesus, eu não quero caminhar com o Senhor, a terra vai clamar por vingança, porque você está deixando o sangue inocente descer. Vocês estão conseguindo entender os paralelos entre a história? E hoje o sangue inocente que nós deixamos correr é quando nós dizemos não ao sacrifício de Jesus. E eu tenho uma pergunta que eu preciso me perguntar isso todo dia, eu pergunto a vocês também: como não nos apaixonarmos por Jesus quando eu vejo que o meu assassinato e o que a terra clamava por vingança foi pago pelo próprio inocente, que foi morto por mim mesmo? Quando eu leio essa história de Caim e Abel, eu não tenho que ficar com raiva de Caim, eu tenho que ficar com raiva de mim. Eu tenho que ficar com raiva de mim, porque todas as vezes que eu rejeito o sacrifício de Jesus, como diz a palavra, eu estou expondo Jesus à vergonha novamente. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. E qual é a boa notícia? Para nós agora, falamos de pessoas que assassinaram, que derramaram sangue inocente em Cristo, mas que esse sangue inocente que a terra clamou já foi satisfeita a vingança do próprio Cristo. Qual que é a boa notícia para nós? O que aconteceu depois que Caim disse a Deus, depois de ele ter assassinado o irmão? Quando Deus colocou uma maldição nele, o que ele falou? Senhor, é mais do que eu posso suportar. É mais, eu não vou aguentar viver assim, Senhor. Nessa terra, vivendo com as maldições que eu recebi por causa do meu assassinato, eu não vou aguentar viver. O que Deus fez? Colocou um sinal em Caim. Alguns estudiosos dizem que era até um sinal físico mesmo, talvez uma inscrição na pele dele. Não sei, eu sei que era um sinal que Deus escreveu como: quem olhar para ele não vai querer nem encostar nele. Esse era o sinal que Caim recebeu de Deus. E, gente, transferindo para os nossos dias, qual é o sinal que recebemos depois que Deus fez a obra maravilhosa em Cristo? Porque ali Deus fez uma concessão a Caim, e nós vivemos na graça, e não apenas nós recebemos a concessão, como recebemos a salvação, a justificação, que é o pagamento da vingança, e além disso nós recebemos o próprio Espírito daquele que nós pregamos na cruz. Meu Deus do céu, o que é isso? Aí a gente começa a pensar, além dele ter pago o nosso assassinato, ele ainda deu a vida dele para quem matou ele. Aí eu começo a entender um pouco o que é graça. Graça, favor merecido, sim, mas quando a gente começa a pensar, estudar um pouco mais, eu vou entendendo o quão miserável foi a nossa perversão. E por que a gente às vezes lê e vai assim, quem muito foi perdoado, muito ama? Porque quando eu olho pelo que eu
E em resposta, o que Ele fez por mim e me deu e me garantiu de graça. A pessoa que olha para essa obra e não se apaixona por isso, a pessoa está com o coração de pedra no inferno, como eu defini o nosso capítulo hoje. Eu sei que às vezes essa mensagem está chegando como informação, e na informação a gente só toma um susto, mas no Espírito Santo, que é esse sinal, o Espírito Santo que nós recebemos, que nada mais é do que o próprio Jesus habitando dentro de nós, como se ele ainda estivesse nessa terra em carne e osso. O Espírito Santo é o sinal de que Deus, mesmo vendo a nossa transgressão, nos livrou da morte. Ele livrou Caim da morte lá atrás. E Ele nos livrou da morte hoje. Em Jesus. E quando a gente olha isso, gente, quando a gente olha para essa. Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, ele tem esse poder de aquecer o nosso coração, porque a própria palavra escreve o Evangelho como poder de Deus. O Evangelho ele trabalha sozinho. Eu desafio você a esquecer dessa mensagem de hoje, não porque eu preguei, eu falei, mas porque isso é simplesmente a mensagem completa. E quando eu olho para Jesus, e olho para mim, e lembro do que Ele fez por mim, com todas as gravidades de tudo que nós falamos aqui, nós derramamos sangue inocente, mas o inocente escolheu olhar para mim, pagar a minha dívida, não somente pagar a minha dívida, mas me dar a sua vida, e não somente me dar a sua vida, me levar para onde Ele está. Como você vai responder a isso? Como nós, como igreja, vamos responder a isso? Eu insisto que é impossível, na verdade é possível, mas é venenoso viver sem que o nosso coração se aqueça por essa verdade. E o que nós vamos falar bastante esse ano, que é fome por Deus, a base da fome por Deus, é quando a gente olha para isso que nós falamos aqui hoje e simplesmente dizemos: eu preciso estar perto desse cara. Eu preciso estar perto desse cara. Eu preciso deixar de fazer as coisas que Caim fazia em relação a tentar comprar Deus com nossas atitudes, que todas são positivas, se feitas com o coração certo. Agora, não faça nada para Deus com o coração de Caim, porque no final, o destino final de Caim, sem Deus, é matar a Jesus novamente. O destino final de Caim é ser dominado pelo pecado. E eu não quero mais ser Caim, gente. Chega de ser Caim. Chega, simplesmente chega, já deu. Já deu, já está bom. Eu não quero mais sacrificar o meu Senhor. Eu não quero mais expor a vergonha novamente. Eu quero uma nova vida. E é isso que Jesus chegou para um Cainzão da vida, que era Nicodemos, cheio de obra boa, trabalhava o dia inteiro na sinagoga, chefe dos judeus, com um comportamento maneiraço frente a todo mundo. E Jesus, que é o nosso Senhor, chegou para ele e falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos deve ter pensado por ele assim: tem como melhorar? Aí Jesus falou: você não viu nada. Seu comportamento, Nicodemos, pode estar até legal, mas o seu coração está cansado e sobrecarregado de tentar comprar a Deus com o que você faz ou deixa de fazer. Só que no final das contas, Deus jamais vai aceitar qualquer sacrifício que não seja o do seu filho. E nós estarmos debaixo do sangue de Jesus é o quê? Por que nós fazemos coisas para Deus? Porque Jesus já fez por mim.
Aí a gente consegue dominar o pecado como Deus não cometeu o pecado. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não tem nem mais o que falar muito. É simplesmente, gente, carne e sangue não podem revelar a Cristo. Você pode receber tudo isso que eu falei aqui hoje, tudo isso que cantamos, como uma informação. E o que você vai fazer com a informação? Isso é nascer de novo. Eu quero participar de um movimento, eu quero participar de uma comunidade que tenha fome pelo Evangelho, consumir cada pedaço da minha vida eu quero que seja consumido pelo Evangelho. Eu não quero dar espaço para mim, porque eu sou Caim, e se eu sou Caim, eu deixo que o pecado me domine, e quando o pecado me domina, eu mato Abel, eu derramo sangue inocente. Então que nessa noite, no primeiro culto de 2024, vamos ficar de pé, chamar o pessoal do louvor. Eu escutei um pregador essa semana falando, não lembro quem. O Evangelho é digno de ser pregado e vivido. O Evangelho é digno de ser pregado e vivido. O Evangelho é digno de ser pregado e vivido. E eu quero convidar você mais uma vez, dentre outras vezes que já pregamos e falamos sobre isso, mas a nossa alma, a nossa carne, ela jamais vai se converter, mas ela pode ser doutrinada e domada. Quero convidar você a mais uma vez entregar toda a sua vida sem reservas, sem deixar nada que você cair em domínio. Eu quero convidar você a entregar totalmente a sua vida por completo ao Evangelho, porque Jesus é digno de ser o Mestre e o Senhor das nossas vidas, simplesmente por isso.
somos essa turma ruim, gente. Nós somos Caim, nós somos Tomé. Só que nós não precisamos morrer sendo Caim e Tomé. Nós podemos morrer para nos encontrarmos com Cristo, sendo novas criaturas. Já hoje, desde já. É só deixar que o Evangelho transforme os nossos hábitos, interesses, tudo. E temos um sinal agora de que a dívida foi paga, que é o Espírito Santo. Sinal que nos impede de ser mortos por esse sistema. É o Espírito Santo dentro de nós. Valorize o Evangelho, meus irmãos. Nós não somos dignos de negar o Evangelho. Não somos. Não somos dignos nem de estarmos vivos. Mas a misericórdia de Deus nos invade. Para que a cada dia mais, quanto